Queridos irmãos, é uma satisfação muito grande voltarmos a estudar Jesus, a estudarmos os ensinamentos deixados pelo Mestre. Que Ele nos abençoe nesta jornada e abençoe a todos os corações que estão em busca de esperanças iluminadas. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos conhecer hoje o encontro de Jesus com Zaqueu, um sublime encontro que traz muitas reflexões para o nosso dia a dia, de fundamental importância para a vivência do Evangelho. Está em Lucas, capítulo 19, 1 a 10. Vou citar o texto brevemente e depois nós teceremos os comentários. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Veja que interessante essa passagem, mas nós temos que fazer algumas colocações para que a gente possa entender o contexto em que ela se realizava. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Àquela época, era a segunda cidade mais importante da Palestina, justamente onde se dá esse sublime encontro. Jericó era famosa por circular muito dinheiro nesta cidade. Era uma cidade de comércio, de se fazer bons negócios, de obter-se lucro. É uma cidade de riquezas, né? Jericó estava ligado ao enriquecimento, porque era um grande centro comercial. E lá morava esse homem, Zaqueu, um publicano rico. Para entendermos sobre Zaqueu, nós vamos ver que ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos à época de Jesus? O publicano era um tipo de coletor de impostos a favor do Império Romano. Ele tinha lá um departamento em que ele tinha vários coletores, né? Portanto, ele era um alto funcionário do Império. Porém, em virtude justamente dessa ligação com os romanos, é que os judeus não gostavam dos publicanos. Julgavam eles como traidores, uma vez que eles eram comparados aos piores pecadores. Então, todo mundo marginalizava, colocava eles como sendo uma escória da sociedade, um grande preconceito. Se nós formos trazer para os dias de hoje, o chefe do coletor de impostos seria
o imposto de renda, o leão, né? Ele seria o quê? O alto funcionário da Receita Federal, representante da Receita Federal. Então, era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha poder, tinha muita influência na sua época, mas não era bem visto. Era muito rico, mas a sua riqueza era de uma origem duvidosa, porque tinha uma parte de extorsão, se cobrava mais os impostos, né? Desde aquela época já tínhamos problemas com a administração do dinheiro. Então, nem tudo era legal, lícito, a riqueza que ele tinha. E isso contribuía para essa má fama, né? Para essa perseguição que havia contra os publicanos. A outra observação que nós temos que fazer é que, para que Zaqueu conseguisse o seu intento, ele teve que fazer algo em comum. Ele subiu em um sicômoro. Sicômoro é uma árvore frutífera, dá um frutinho, mas ela é de uma qualidade inferior. Seu fruto era semelhante a um figo. Tanto é que ela também tinha o nome de figueira brava, mas era uma árvore muito grande, frondosa, né? E justamente Zaqueu, ele tem que fazer esse ato em comum, porque ele estava se sentindo incomodado. Zaqueu se sentia angustiado, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha prestígio, ele tinha poder, mas ele sentia um vazio, ele sentia uma angústia. Ele não sabia direito quem era Jesus, mas ele sentia uma necessidade muito grande de ver Jesus. E isso ocorre muitas vezes com as pessoas que se fixam muito nas questões materiais e esquece da parte espiritual da sua vida. Apesar de todo o sucesso financeiro, através de todo o prestígio e todo o poder, quando nós não temos o equilíbrio espiritual na nossa vida, nós sentimos esse vazio. Está tudo em ordem, você pode ter tudo o que você quer, mas você não é feliz. Você sente esse vazio, essa angústia. E é isso que Zaqueu estava sentindo. E ele vai justamente procurar naquele que estava propagando, né, ser o Salvador. Aquele que não somente curava corpos, mas aquele que curava as almas. Então, ele queria ver Jesus. Ele não sabia por quê, não queria pedir nada, mas ele sentia essa necessidade de ver Jesus, porque ele achava que isso ia mudar a vida dele de alguma forma. E daí, então, nós vamos ver essa excessiva curiosidade de Zaqueu em ver Jesus. Era quase que uma obsessão. Ele vai passar por aqui, pela cidade, eu tenho que dar um jeito de ver esse homem que fala de amor, que fala da caridade, que os sofridos procuram consolo, né? Ouvindo as suas palavras. Então, ele queria também conhecer esse Jesus, porque ele já se sentia o peso de ter feito mau uso da sua riqueza. Ele procurava, enfim, um novo sentido para a sua vida. A sua consciência apontava isso. Então, ele não sabia o que deveria mudar, mas ele sentia a necessidade de mudança. Zaqueu, então, ele era um rico, mas carregava essa angústia toda. E quando Jesus chega na cidade, na entrada de Jericó, ele vai e cura o cego Bartimeu, na entrada da cidade. Todos conheciam esse cego, e Jesus faz a cura. Bartimeu chama por Jesus, e Jesus cura ele. Então, Jesus já chega na cidade fazendo o seu marketing, né? Corre a notícia da cura efetuada por Jesus. Imagine a multidão que acompanhava Jesus entrando cidade afora. E ele, então, Zaqueu, que já tinha essa vontade, agora mais do que nunca, ele queria ver Jesus. Só que a multidão era um grande obstáculo para Zaqueu, que era um homem pequenininho, tinha baixa estatura, e todo mundo ficava na sua frente. Ele queria falar, queria chegar perto, mas ele sempre ficava para trás. E aqui vem
um ensinamento, né? Nós temos que romper alguns preconceitos para conseguirmos ver a Jesus. Então, Zaqueu deixa o orgulho, deixa o preconceito e sai à procura de um lugar. Não achou no público, ele vê a árvore e sobe. Veja, não é fácil para aquele homem rico, poderoso, conhecido pela sociedade. Imagina as pessoas, o que esse homem está fazendo subindo aí nessa árvore? Ele que é todo poderoso, né? Socialmente era um homem rico. O que as pessoas vão pensar? Ele venceu esse preconceito. O que vão pensar? O que vão falar de mim? A vontade de ver Jesus era tanta e que ele vence essa barreira. Muitas vezes as pessoas ficam acanhadas. Você vai no centro espírita, hoje tem a reunião, você vai na reunião, as pessoas não se sentem, algumas pessoas, à vontade de falar que vai numa reunião espírita. Então, existe um preconceito também. Então, ele sabia que ele queria que Jesus passaria por lá, ele rompe esse preconceito, sobe na árvore e fica numa melhor posição para ver Jesus. Olha que ele teve essa ação. Da mesma forma, daquela mulher hemorrágica que pensou para consigo, se eu tocar na veste de Jesus, eu me curarei. E ela vai, toca na veste de Jesus e ela se cura. Tanto é que Jesus para naquela oportunidade, no meio da multidão, fala, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, mas mestre, olha esse empurra-purra, quanta gente, toda hora tem gente tocando em você. E Jesus fala, alguém me tocou de uma forma especial. Saiu uma virtude de mim. Então Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Mesmo antes de chegar no ambiente, ele já estava vendo as influências espirituais. E, com certeza, naquela multidão, Jesus já identificou Zaqueu em cima daquele sicômoro, pelas vibrações dele. Porque ele não simplesmente queria ver Jesus, ele tinha aquela energia dele, aquela vontade, né, de mudança, de conhecer, de uma esperança de que algo aconteceria. E Jesus também vai na direção de Zaqueu, que se encontra em cima da árvore. Quando Jesus chega embaixo de Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Veja, Zaqueu só queria ver Jesus, e Jesus lhe dirige a palavra. Mais do que isso, Jesus se convida para ir à casa dele. E Zaqueu desce imediatamente e fica frente a frente com o mestre. Ele havia conseguido mais do que ele queria, né? Então, aí nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida, né? Porque o subir da árvore representa que para ver Jesus, nós temos que subir. E como é que nós subimos na vida? Nós subimos as nossas vibrações, os nossos bons pensamentos. Quando nós subimos essas vibrações, nós nos conectamos com a espiritualidade, nós nos ligamos com Jesus. O subir na árvore é deixar no chão o orgulho, a vaidade, a arrogância e subirmos nas nossas vibrações. É isso que está ocorrendo com Zaqueu. A vontade, o pensamento de mudança, a vontade de outros rumos se conectou com Jesus. Por isso que diante de toda aquela multidão, Jesus vem diante de Zaqueu. E por quê? Grande parte da multidão, vendo Jesus conversar com Zaqueu, se convidando para ir à casa dele, muitas pessoas começaram a criticar, né? Olha, ele está indo com pessoas de má vida, ele está conversando com pessoas indignas, né? Imagina o reboliço, as pessoas, como Jesus vai fazer isso, né? Tanta gente de bem, tantos religiosos que poderiam receber Jesus, e ele vai justo na casa do
do Zaqueu. Então Jesus, quando ele veio, ele procurava a companhia dos errados para auxiliá-los no caminho do bem, né? Ele veio para os doentes, não para os sãos. Então, ocorre isso. Jesus vai até a casa de Zaqueu, hospeda-se, come na casa daquele publicano, chamado casa de um pecador. E toda aquela multidão fica com aquela inveja. Como escolheu a casa dele e não escolheu a minha? E aí nós vamos ver as mudanças, né? O que mudou na vida de Zaqueu nesse encontro? A partir daquele encontro, aliás, todos aqueles que se encontraram com Jesus tiveram uma mudança radical em sua vida. E aí não é diferente com o Zaqueu, né? Antes ele só pensava nos seus interesses. A partir daí, ele já pensa no arrependimento, na reparação. Tanto é que ele diz, né, que quer se modificar, quer doar parte da sua fortuna. Isso ocorre quando nós nos encontramos com o Mestre de coração e de sentimento. Nós deixamos de viver como vivíamos antigamente para a nova vida. Se quisermos falar, para o novo renascimento. Não é assim? Quando nós encontramos a beleza da doutrina espírita, quando vemos os ensinamentos de Jesus, quando compreendemos que somos espíritos imortais, nossa vida é diferente. Nós não conseguimos agir da mesma forma que agíamos antes. Quando entendemos a reencarnação, a justiça, a beleza da reencarnação, nossa vida fica diferente. Quando compreendemos os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos tornando uma outra pessoa. Tanto é que Zaqueu diz: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenha defraudado contra alguém, eu restituo em 4 vezes aquilo que ele tinha pego de errado. Né? Então você veja a mudança, não é só de fala, mas é uma mudança de coração. Veja, ninguém está obrigando Zaqueu a mudar. Isso é mais importante. Às vezes nós vemos as pessoas falar: eu preciso me tornar uma pessoa melhor, minha vida está muito difícil, a pessoa fica com medo num pretenso céu, um castigo divino. Então a pessoa começa a mudar não por amor, não por convicção, mas muda por medo. Né? Isso não é mudança. Quando você faz uma conduta porque você tem medo de uma represália, mais tarde você acaba mostrando aquilo que está no seu coração. Você não consegue mudar por causa dos outros. A mudança só é verdadeira quando nós decidimos e compreendemos que precisamos mudar. E isso aconteceu com Zaqueu. Jesus não pediu nada. Tal era a sua alegria que ele falou: encontrei um objetivo da minha vida. Encontrei um motivo para viver. E é isso que ele faz. E ele começa a distribuir parte da sua riqueza para os pobres. Aí Jesus fala, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também esse é filho de Abraão. Né? A salvação aqui significa no sentido de esclarecimento. Né? Hoje aqui, o esclarecimento, a compreensão se fez presente. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, nós podemos fazer uma reflexão sobre esses pontos destacados. Esta passagem é uma forma de nós enxergarmos os fatores de mudanças em nossa vida. Qual o primeiro ensinamento que nós tiramos dessa passagem? Nós temos que superar as nossas limitações. O primeiro passo para a mudança em nossa vida é reconhecer as dificuldades para o nosso despertar. Zaqueu não conhecia Jesus, não sabia direito quem ele era, mas ele sentiu essa necessidade. E ele age, ele supera a sua limitação. Ele era pequenininho, baixo a estatura,
Em vez de falar assim, ninguém deixa eu ver Jesus, fica todo mundo na minha frente, não tem como. Ele poderia ter arrumado uma desculpa. Como eu tenho uma grande posição social, não fica bem eu subir em árvore? Não. Ele supera essa deficiência da estatura, que fala, não, eu subo numa árvore. É isso que é preciso? É o que eu vou fazer. Então, ele está superando a sua limitação. E não, como muitas vezes nós fazemos, usando a nossa dificuldade como uma muleta para não fazermos as mudanças que a nossa vida precisa. Então, alguém um dia disse, né? Obstáculo é aquilo que se vê quando nós tiramos os olhos do objetivo. Então, Zaqueu, não olhando para as suas limitações, ele se diferenciou da multidão. Ele se destacou porque ele estava fazendo um movimento diferente em prol de entender, de ver Jesus. Muitas vezes vem a oportunidade na nossa vida e nós não superamos as nossas limitações. A Casa Espírita oferece um curso, nós falamos, falta tempo. A Casa Espírita nos chama para um trabalho voluntário, minha saúde não está boa. A Casa Espírita pede um compromisso mais ativo da nossa parte e nós respondemos, quando eu aposentar. Oferece uma outra chamada de trabalho, a pessoa fala assim, eu não sei mexer em computador. Tem gente que ainda fala pior, eu não sei mexer em computador, só na outra vida. A pessoa já transferiu o conhecimento do computador para a outra vida. Veja, isso é colocar uma muleta na nossa vida para você não fazer, é uma desculpa que nós fazemos para que a gente não faça a modificação que Zaqueu fez. Ele rompeu com a sua limitação. A limitação é um desafio para o nosso crescimento. É necessário esse esforço interno de renovação para que a gente amadureça e tenha uma fé raciocinada. Aquela dificuldade que nós temos no seio familiar será um instrumento para o nosso fortalecimento da nossa fé, da nossa persistência, da nossa tolerância. Então, é a espiritualidade agindo para o nosso crescimento. Mas é necessário o nosso caminhar para vencer as nossas limitações. Então, superar as limitações significa elevar-se naquela árvore. Superar as limitações é nós elevarmos os nossos pensamentos, elevarmos as nossas vibrações, sair da nossa mesmice, enxergar além da matéria, enxergarmos que nós estamos de passagem nessa vida, mas somos espíritos imortais. Vamos aprender, tirar o máximo de proveito no nosso crescimento espiritual desta encarnação, mas seguiremos rumo à espiritualidade maior. Todos nós, uns mais à frente, outros mais atrás, né? Aqueles que estão indo hoje só estão indo antes. Todos nós iremos. Outra reflexão dessa passagem de Zaqueu. Tenha atitude. Você sabe que você tem uma determinada limitação. Então, você tenha atitude. Tome uma providência para afastar os obstáculos da sua vida. Só que aqui nós temos que fazer uma consulta. Cada um tem que fazer essa pergunta. Eu quero despertar para uma nova vida? Eu desejo? Porque muitas vezes nós não queremos. E é muito comum nós não queremos despertar para uma nova vida. Eu faço de conta, né? Porque é mais cômodo. Você deixa a vida me levar. É assim, sempre foi assim, desse jeito, e você vai deixando a vida se levar. Você não está tendo uma atitude de mudança. Então, você não vai sair do lugar. É por livre escolha. Nós vemos, muitas vezes, a dificuldade que nós temos. Eu não consigo ler. Então, tenha uma atitude. Eu vou ler um livro por mês. É pouco para quem já lê, mas para quem não lê já é muito. São 12 livros num ano. Então, vamos pôr essa meta. Eu vou ler um livro por mês. Eu já leio um, então eu leia 2. Coloque
Tenha uma atitude de mudança. Livro traz conhecimento. Quando nós nos debruçamos num livro, nós mudamos o nosso psiquismo. Nós temos que parar com o nosso comodismo de manter a vida no leva-eu. Nós temos que parar com aquela história, você vai no centro, reza por mim, põe meu nome no livro. Não tem que pôr nome no livro, não tem que você vir aqui rezar por mim. Venha você pessoalmente. Mas eu estou melhorando, então venha ajudar o seu semelhante. Venha superando as suas limitações, através de uma atitude para o bem, você consegue realizar grandes transformações na sua vida. E não é para ser bonzinho, não. É para você ser feliz, para você ter paz, para você não sentir essa angústia que o Zaqueu estava sentindo. Você tem muitas coisas materiais, você tem poder, mas está insatisfeito com a vida. Tem algo que não te dá prazer na vida, tem algo que te incomoda. E esse algo chama-se espiritualidade. Esse algo chama conquista de valores divinos. Nós temos que colocar mais essa espiritualidade em nossos corações. Então, ter atitude é assumir o que você quer. Isso que é ter atitude. Faça, lute. Não espere acontecer, não espere a vida jogar no seu colo, que isso não vai acontecer. Será que nós vamos continuar precisando que os espíritos venham nos empurrar para o nosso crescimento espiritual? Já é hora de nos libertarmos. Zaqueu, pela sua ousadia, pela ousadia de conhecer Jesus, ele nos ensina que vale a pena todo o esforço para ter esse encontro com Jesus. Não é um encontro de salvação, é um encontro da conquista da paz. Mudou da sua posição, você mudou a sua sintonia espiritual, sua vida entra em harmonia. É esse o recado de Zaqueu. A terceira reflexão é: seja você mesmo. Cuidado com a reação da multidão, porque Zaqueu não se impressionou, o que vão pensar de mim, eu subindo nessa árvore. Não, ele foi lá e realizou. Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que não fica bem eu fazer isso aqui? O que vão pensar de mim? Seja você, seja autêntico. Vença essa dificuldade, essa barreira, essa pressão social. Se é aquilo que você acredita, se é aquilo que você sente, lute. Seja você. Mostre o que vai dentro do seu coração. Não se deixe influenciar pelo julgamento das pessoas. O mundo a todos os instantes nos julga segundo as suas conveniências. Você não é o que as pessoas falam. Você é o que você tem dentro do seu coração. Não deixe essa multidão roubar a sua felicidade. Não deixe que o meio ambiente, que a sociedade e as pessoas digam como você deve agir. Faça como Zaqueu. Procure. Vá atrás daquilo que tire esse incômodo. Tire esse vazio de dentro do seu coração. Mais adiante tem outro destaque na fala de Zaqueu. Tenha humildade, reconheça os seus erros. Vamos pedir desculpas quando assim for necessário. Vamos avaliar o que nós estamos fazendo. Não vamos insistir, permanecer no erro. Errar faz parte da vida. Insistir no erro é burrice. Então vamos estar sempre fazendo esta reflexão do nosso dia a dia. E o que é interessante é que após essa passagem na Bíblia, Zaqueu desaparece. Nós não temos mais notícias de Zaqueu. Para onde foi Zaqueu? Nenhum dos evangelhos fala mais de Zaqueu. Mas nós espíritas temos notícia de Zaqueu.
A grande média Ivone A. Pereira, no livro Ressurreição e Vida, do espírito Leão Tolstói, no capítulo 1, ele narra, Tolstói encontra Zaqueu na espiritualidade. E narra a situação espiritual de Zaqueu. Diga-se de passagem, não tem nada de sofrimento, tem de alegria. E Zaqueu, neste livro, conta tudo o que aconteceu após esse encontro com Jesus. Nós vamos deixar como tarefa para o nosso grupo, para vocês que nos acompanham. Então, livro Ressurreição e Vida, de Ivone Amaral Pereira. Vocês encontram em PDF pela internet. Primeiro capítulo, leiam. Vocês vão ver a situação espiritual de Zaqueu. Como ele trabalhou, como ele cresceu, como ele evoluiu e aprendeu. Este encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu. Então, se nós fôssemos resumir os ensinamentos, nós teríamos: tome as providências para estabilizar a sua maneira de ser. Você restitua aquilo que você prejudica, né? Elabore um novo programa de vida. Encontre o objetivo de viver. Encontre a paz no seu coração. É necessário nos elevarmos, mudar de vibração, mudar o estado da nossa alma. É necessário nos elevar acima das coisas que impedem a nossa visão espiritual. Todos os bens terrenos são perecíveis e passageiros. Todas as mazelas humanas, todas as formas de perturbação mental nos atrapalham e nos impedem de ver Jesus. É necessário nos colocarmos acima de tudo. É necessário deixarmos de lado o orgulho, como fez Zaqueu, se colocando na situação de um homem comum. É necessário ter vontade de ver Jesus, buscar meios para conseguir. É necessário se colocar em sintonia com Jesus. É necessário abrirmos nossa casa, nosso coração e receber Jesus. E aguardar, esperar, agindo que o Mestre nos veja. Pois a qualquer momento poderemos receber o convite: convém que me hospede hoje em sua casa. Será que estamos preparados para este convite? Que Jesus, o nosso Mestre, continue abençoando a todos nós. Muita paz. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Dura lex sed lex. O brocar do latino dura lex sed lex significa que, por mais que as leis sejam duras e severas, elas devem ser cumpridas, mesmo que exijam muitos sacrifícios. Como exemplo do uso da expressão, cita-se o desconhecimento prévio de que um ato é crime. Mesmo ignorando o preceito, diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: quem o descumpre, a ele não poderá se excusar. Fernando Sabino, um dos grandes nomes da literatura brasileira, a título de crítica ao sistema judiciário corrupto, criou uma nova expressão, dura lex sed latex, cuja tradução literal seria: a lei é dura, mas estica. Deixando de lado a irônica chacota do festejado Sabino e os tristes casos de corrupção, perguntaríamos: as leis devem ser cumpridas a qualquer custo? Ainda que ultrapassem a figura do infrator? E quando existe o arrependimento e a reparação? Ao final deste texto, desta conversa, o amigo ouvinte e espectador terá conhecido 4 casos verídicos ligados a infrações e suas consequências.
Será o momento de se perguntar novamente se as normas jurídicas não comportam exceções ao seu cumprimento. Primeiro caso, a árvore. Dona Eulália, senhora de 82 anos, sempre cuidou bem da horta e das plantas do seu grande quintal. Espaço amplo, continha árvores frutíferas, arbustos e até um grande tanque em que criava peixes ornamentais. Certo dia, notou que a goiabeira ressecada, que não mais produzia qualquer fruto, estava apodrecendo e ameaçava despencar, ferindo-a ou aos netinhos, que ainda teimavam em subir em seus frágeis galhos. Não teve a menor dúvida. Forte e decidida, em pouco tempo colocou abaixo o velho tronco que estava na iminência de desabar. Para seu azar, exatamente no momento em que a velha árvore caiu, com grande estrondo, passava um fiscal da prefeitura. Autuada, eis nossa matrona diante do promotor público se explicando. O tronco já estava podre e a árvore estava dentro do meu quintal. Há crime em prevenir um acidente? Perguntou ela à autoridade judicial. Sim, dona Eulália, crime ambiental, que poderá sujeitá-la à pena de detenção e multa, respondeu Fernando, o promotor público. Quando caiu a ficha, dona Eulália tomou consciência da besteira que havia feito. Derrubar ou podar árvore, ainda que localizada dentro de propriedade particular, sem a autorização da autoridade competente, pode redundar na prática de crime. Felizmente, o direito moderno permite o bom senso em situações semelhantes. Dona Eulália, depois de ouvir o sermão do promotor, conseguiu cancelar o processo mediante o pagamento de cestas básicas que foram encaminhadas à entidade assistencial. A lei foi cumprida de maneira conscienciosa, porém branda. Segundo caso, em livros espíritas. Narra Hilário Silva a história de uma jovem senhora que entrou em uma livraria fazendo um grande pedido. Por favor, mande R$500 em livros espíritas para o Dr. Fortes. O vendedor estranhou, pois o conhecido médico era um materialista convicto e não faria tal solicitação. Ele está sabendo da compra? A senhora sorriu e entendeu a objeção. Resolveu esclarecer melhor o assunto. Há 4 anos, eu trabalhava para esse bom médico e cometi uma falta grave. Surgiu-me a oportunidade de um excelente emprego, através de concurso, que me traria definitiva estabilidade e recursos para o tratamento do meu marido, que estava doente. Ocorre que eu não dispunha do dinheiro para a inscrição e muito menos para comprar os livros de estudo. Procurando uma solução, encontrei precioso vaso quebrado no caminho para o consultório. Juntei os fragmentos, embrulhei-os em papel de presente e cheguei mais cedo ao trabalho. Eu sabia que o médico chegava como um furacão e me coloquei estrategicamente nas proximidades da entrada, com o presente em uma das mãos. Quando o Dr. Fortes empurrou a porta, o embrulho caiu no piso com enorme estardalhaço e os cacos deram a perfeita impressão de que a preciosidade havia se perdido naquele exato momento. O bondoso e correto cavalheiro, constrangido, examinou os restos da peça e logo concluiu que se tratava de caro objeto. Fez questão de me ressarcir com a importância de R$500. Desconcertada, usei o dinheiro para concorrer ao cargo almejado e consegui ser nomeada para o serviço público. Arrumei a minha vida e cuidei da saúde de meu esposo. Tempos mais tarde,
conhecemos a doutrina espírita e compreendi o erro que eu havia cometido, embora para uma causa justa. Procurei o Dr. Fortes e confessei a minha falta. Ele ouviu-me com simpatia e respeito e não aceitou a devolução do dinheiro. Benevolente, quis saber o que havia me modificado e me impelira à reparação do gesto infeliz. Quando soube que era a doutrina espírita, olhou-me espantado e disse que há tempos vinha se interessando por conhecê-la melhor. Abraçou-me e pediu-me que eu lhe desse um livro do nosso movimento, à guisa de amostra. Queria estudar os princípios que haviam revolvido o fundo da minha consciência. Por isso, aqui estou, pedindo que leve ao seu consultório os livros que encomendei. O vendedor olhou-a com curiosidade e disse que aquele exemplo o estava obrigando a pensar. 2 dias depois, passando novamente pela livraria, ela viu que o rapaz havia atendido à sua solicitação. Estava separando outro pacote com vários livros. Indagado, sorrindo, disse à jovem senhora: faço hoje igualmente o meu pacote com R$500 em livros espíritas para oferecer a um amigo. Eu também tenho um caso para consertar. Terceiro caso: o emprego. Gerente de uma rede de restaurantes estava entrevistando um novo candidato a chefe. Elogiou o prato por ele preparado para demonstrar suas habilidades na cozinha, dizendo: uau! Acho que é o melhor fettuccine Alfredo que comi em toda a minha vida. Você cozinha muito bem e se encaixa na vaga que temos. Falta apenas eu dar uma olhada na sua ficha. Nesse momento, Ângelo, o candidato, demonstrou certa preocupação. Com razão, pois depois de saber que ele já havia cumprido sentença em uma penitenciária, o gerente descartou totalmente a contratação, alegando normas da casa. De nada adiantou Ângelo dizer que fora coisa de somenos importância, sem qualquer tipo de violência e que ele mudara muito. As pessoas não mudam, sinto muito. Não posso contratá-lo, disse o gerente, ao mesmo tempo que pediu a Ângelo que se retirasse. Em seguida, o entrevistador subiu ao escritório central para informar o ocorrido a Cris, o proprietário. Cris ficou chocado com a atitude de seu gerente. Ele contou que havia sido também um detento e que na prisão aprendera a cozinhar com um colega de penitenciária e que, graças a essa ajuda, pudera montar sua rede de restaurantes. Você está enganado, amigo. As pessoas mudam. Sentindo-se profundamente constrangido e envergonhado, o gerente saiu da sala e ainda alcançou o ex-detento. Pediu-lhe desculpas e o contratou. Ah, mas a nossa história não termina aí. Quando o novo chefe foi ser apresentado a Cris, houve uma surpresa. Ângelo era o colega que o havia ensinado a cozinhar na prisão. Abraçaram-se efusivamente. Agradeço muito, disse Ângelo a Cris, esta oportunidade que estão me dando. Eu que agradeço, disse Cris. Não fora você, eu não teria tudo que tenho. As pessoas não são definidas pelo seu passado. Elas podem crescer e mudar para melhor. Frase de Darman. Quarto caso. O juiz. Doutor Aguinaldo havia sido promovido para uma cidade onde havia mais 2 juízes. Ele iria assumir o comando de vários estabelecimentos que ficariam sob a sua responsabilidade. Assim que chegou,
foi visitar de surpresa a cadeia local, que tinha um histórico de violência e rebeliões. Era um final de tarde. Ele notou, ao entrar no presídio, que havia na carceragem uma caixa cheia de sacos de leite. Logo imaginou que ali havia alguma irregularidade. Pensou: esse leite seria destinado aos detentos e provavelmente estava sendo desviado pelos funcionários da cadeia. Imediatamente chamou o carcereiro, que explicou: doutor, alguns presos trocam a sua refeição noturna por esse leite, que será destinado às suas famílias. Muitos não têm direito ao auxílio de detenção e suas esposas e filhos chegam a passar fome. E como esse leite chega às famílias? Perguntou o doutor Aguinaldo, ainda desconfiado. Daqui a pouco começarão a chegar os familiares dos presos. Fazem uma fila aqui fora da cadeia e nós entregamos a eles o que é arrecadado em troca das refeições noturnas. Sensibilizado, doutor Aguinaldo acompanhou a chegada daquelas pessoas que estavam passando necessidades, porque muitos daqueles prisioneiros eram arrimos de suas famílias. A pena imposta a eles estava atingindo mulheres e crianças que nada tinham a ver com os crimes. Ao assumir suas novas funções e apresentar-se para os outros 2 juízes que com ele passariam a responder por aquela comarca judiciária, Aguinaldo expôs a triste situação porque estavam passando as famílias dos detentos. Homens de bem, cumpridores da lei, mas ao mesmo tempo pessoas dignas e sensíveis. Imediatamente os 2 ombrearam-se com o novo colega, a fim de criar alguma maneira de minimizar aquele drama. Dr. Antônio, mais velho e experiente juiz, lembrou-se de novo dispositivo legal que permitia a utilização dos valores arrecadados com as conversões de prisões em multas de crimes de pequena monta, sem violência ou ameaça à pessoa, desde que o agente preenchesse requisitos subjetivos para receber o benefício. Os olhos de Aguinaldo brilharam de alegria. Estava ali o início de um projeto que poderia amenizar o sofrimento de muitas famílias de criminosos que nenhuma ligação tinham com o crime. A ideia teve positiva repercussão no fórum e junto à sociedade da nova comarca de Aguinaldo. Passadas algumas décadas da implantação do plano, que ficou conhecido como Projeto Xavier, nome escolhido por Dr. Aguinaldo em homenagem ao grande e caridoso médium Chico Xavier, hoje ele se espalhou por várias cidades. Um fato curioso: nas cidades onde o Projeto Xavier foi implantado, não existem rebeliões de prisioneiros. Com isso, órgãos superiores da magistratura passaram a estimular a criação de novos projetos da espécie em várias comarcas brasileiras. Em alguns locais, há uma assistente social e muitos voluntários que visitam as famílias dos presos e atendem suas necessidades mais básicas. Para encerrar, tenho que lhe contar, amigo espectador, uma das muitas manifestações de reconhecimento recebidas por Dr. Aguinaldo, oriunda de um dos sentenciados, que o chamou no cantinho da cela e, olhando para o juiz com os olhos marejados, disse: eu queria agradecer a ajuda que o senhor está dando para a minha família. Aguinaldo, emocionado, sabia que ali estava um criminoso. Mas, acima disso, estava um ser humano, preocupado com a sobrevivência de sua esposa e filhos, sem nada poder fazer para sustentá-los. Gestos como esse encorajavam ainda mais esse honrado juiz a prosseguir em sua jornada meritória. Aguinaldo continuou sendo fiel e rigoroso cumpridor das leis,
mas jamais permitiu que as suas penas ultrapassassem a figura do sentenciado e atingissem seus inocentes familiares. Que Deus continue abençoando as centenas de aguinaldos que existem em nosso planeta com suas atitudes humanas, generosas e dignas. Dura lex sed lex? Sem dúvida. As leis existem para serem executadas, doa quem doer. No entanto, nos 4 casos que apresentamos, as normas e regulamentos jurídicos ou éticos foram cumpridos, mas de maneira conscienciosa, humana e branda. As leis continuarão normatizando o comportamento humano. Jamais, no entanto, poderemos esquecer o exemplo de mansuetude do doce Galileu, que mesmo sabendo dos pecados daqueles que o procuravam, não vacilava em curá-los e auxiliá-los. Prova disso era a maneira suave com que dele se despedia. Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Procuremos seguir o seu exemplo. No encerramento dessa nossa conversa, caros irmãos, eu tenho a lhes dizer que o projeto Xavier do Dr. Aguinaldo foi implantado em nossa casa aqui em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, e hoje ele existe com o nome de Projeto Comini. As autoridades judiciárias de Bauru criaram em nossa casa espírita o mesmo projeto, com vários voluntários, com contribuições, com doações, com acompanhamento das famílias dos prisioneiros, cuidando para que essas pessoas não sofram as mesmas penalidades dos criminosos, daqueles arrimos de família que estão presos, mas preocupados com a sua família. Aqui, o nosso preito de gratidão, a nossa homenagem a todos que mantêm em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, o projeto Comini, que está salvando vidas, que está fazendo com que a penalidade de qualquer criminoso possa continuar sendo cumprida, mas sem os efeitos colaterais que venham atingir suas esposas e seus filhos. Muito obrigado a todos e que a paz de Jesus possa continuar conosco.